Bem-vindos a mais um Prefcast, o podcast da Prefeitura de Paranavaí. Informação relevante e descolada. Eu sou Américo e fica em casa. Eu sou Renato e mais importante que o teste são os sintomas. Eu sou o Cacá e tempos difíceis requerem medidas extremas. Eu sou Francisco. Respeitem as normas e regras relacionadas ao isolamento social. Eu sou a Andréia e só procure a unidade de saúde se você tiver febre persistente e falta de ar. Vamos falar hoje de um tema que está monopolizando as notícias no mundo todo, o coronavírus. Eu gostaria de começar com o Dr. Renato. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Renato. Eu gostaria de iniciar o assunto coronavírus trazendo um contexto sobre essa doença, né? De onde ela surgiu e por que é tão importante a questão da antecipação. O coronavírus, como todo mundo sabe, ele surgiu na China, na região de Wuhan. Os primeiros casos que foram diagnosticados foram em dezembro de 2019. Tá? Alguns pacientes com insuficiência respiratória importante, que testaram negativo para todos os vírus, tá? Foram procurar. O que era isso? Qual que era esse vírus? Descobriram que esses pacientes trabalhavam no mercado de peixe de Wuhan, fecharam o mercado de peixe, descobriram quando foram para lá que existiam muitos outros pacientes. E dali para frente a China começou a travar uma verdadeira guerra contra o coronavírus. Todo mundo sabe da história de construir um hospital em apenas 10 dias, fecharam todas as fronteiras de Wuhan e Redondeza, um total de 60 milhões de habitantes ficaram em quarentena naquela região, tá? E saíram várias coisas boas, tá? Para o mundo se preparar. Dessa experiência chinesa saíram várias coisas boas para o mundo poder se preparar para enfrentar o coronavírus. Eu estava comentando, tá, que uma frase do Átila é fantástica. Quando isso acontecia na China, a gente podia observar como se estivesse perto de uma grande fogueira, onde na redondeza caem aquelas brasas quentes ainda vermelhas. Essas brasas eram pacientes que saíam da China, ou porque já eram assintomáticos, ou porque pegaram o vírus de alguém que era assintomático e iam baixando em vários países. Esses casos eram rapidamente isolados, quando eram nos seus países ou visitantes ou viajantes, e a gente ficava sabendo, tem um caso aqui, um caso ali, um caso acolá, e isso ficou por controle durante algum tempo, né? Daí o segundo país mais afetado logo depois da China foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez um levantamento brutal sobre todos os pacientes que estavam lá, coletando exame. A maior parte dos trabalhos estatísticos estão na Coreia do Sul. Tá? E daí a pandemia já na Europa, que é uma fase diferente, né? A gente aprendeu com a China que o isolamento social, tirar as pessoas da rua, separar elas, só ir para o hospital os casos extremamente graves e que precisam, foi a forma mais efetiva de parar a progressão do coronavírus. Se você vê, a China está saindo da quarentena. Wuhan ainda está isolada, mas as coisas lá estão voltando ao normal. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 4 meses, tá? Então é uma doença que ela ocupa um espaço mesmo tomando todas as medidas necessárias no tempo hábil. A Itália, ela começou a ter 1 caso, 2, e ficavam aparecendo uma variação de 2 para 4 casos, até que num determinado dia eles marcaram 8 e 2 dias depois 79 casos. Nessa marcação de 79 casos, que eu não lembro a data, ela começou a dobrar, um crescimento exponencial, tá? Até que em menos de 30 dias a Itália já tinha 9 mil casos de coronavírus. Na Itália, começaram a ver que a faixa etária não era mais uma doença como na Ásia, que só matava velhos. Ela foi caindo. Hoje o grupo de risco é a partir de 51 anos. Tá? Logo depois se tornou um caso de saúde pública em Portugal, na Espanha, tá? Na Alemanha. Vários países começaram a se fechar a fronteira, tentar impedir que as pessoas circulem de um país para o outro, tentar controlar o caos. Tá? A Organização Mundial de Saúde fala que hoje não é uma doença nem mais exclusiva de pessoas acima de 51 anos. Existe suspeita que ela tenha se alastrado em crianças, que a criança parou de só ser uma pessoa que é um portador saudável da doença,
ela perdeu aquele papel de só levar a doença para os outros. Hoje tem crianças doentes, coisa que não acontecia em Wuhan. A casuística chinesa eram 5 crianças, se não me engano, só uma em estado grave. 5 foram internadas, só uma em estado grave, todas elas sobreviveram. A Organização Mundial de Saúde fala que existem evidências de que crianças estão morrendo dentro da Europa, que realmente está difícil de saber. E é isso, o coronavírus ele entrou, ele se disseminou nos Estados Unidos, os Estados Unidos já decretou estado de emergência nacional, convocou a Guarda Nacional, que é um exército à parte que eles têm, formado por ex-combatentes. O Trump anunciou medidas para manter a cadeia produtiva de alimento, não interromper o suprimento de alimento para a população. Cada país está fazendo o que pode, cada município fazendo o que pode. A Paraguai fechou suas fronteiras para todos os países da América do Sul, tá? Criou um comitê de combate, um comitê igual a gente fez em Paranavaí, só que numa escala maior, tomando decisões acertadas para manter o isolamento, tá? Porque desde a China se sabe que a única coisa que consegue segurar o avanço dessa infecção, desse vírus, é o isolamento social, é que a pessoa fique em casa. Doutor Renato, dado esse contexto geral sobre o surgimento do coronavírus e a forma como ele se alastrou pela Ásia, pela Europa e agora, né, chegou nas Américas, a gente pode citar que a Itália talvez seja o principal case de insucesso no combate ao corona, ou é um exagero a gente enxergar dessa forma? Bom, eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte para falar o que é insucesso e o que é sucesso, né? A gente pode usar o exemplo chinês de uma coisa que está dando certo, porque lá eles conseguiram isolar o vírus em uma região. Apesar de ser poucas notícias que a gente tem da China, tem um filtro estatal muito grande para o que vem, mas parece que eles conseguiram isolar e tal. Na Itália parece que as medidas foram tomadas tarde demais, numa doença tão nova que não existe como a gente colocar numa escala o que está acontecendo. Então é difícil saber o que está certo, o que está errado, tá? Ou em que tempo que as coisas deveriam ter acontecido, se aconteceu tarde. Nós estamos aprendendo a nadar nadando, tá? Então a Itália parece que ela demorou um pouco para tomar algumas atitudes. Quando ela tomou as atitudes, demorou para a população entender a importância dessas atitudes. Hoje a gente fala que as pessoas estão em isolamento, não estão de férias. Isso vem graças aos países europeus que, quando dispensaram seus funcionários, seus alunos, foram todo mundo para os parques, para as praças, para as praias, tá? Aproveitar. Então, parte do insucesso deles a gente já sabe, e parece que nós estamos cometendo os mesmos erros, né? Nem para cometer erros novos, nós estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram. Então, isso pode ter prejudicado um pouco a contenção do vírus, tá? Isso só a história vai dizer, mas parece que esse atraso em isolar a população, tá, é parte da culpa. Nós tivemos aqui um resumo geral, né, um contexto geral do que está acontecendo em relação ao coronavírus no mundo. E é interessante a gente chegar aqui no Brasil, né? Eu acredito que falar em números nessa fase é meramente estatístico, né? Porque dificilmente a gente vai para um caminho diferente do que aconteceu com a Europa, tá? Eu acho praticamente impossível disso acontecer. Então esse número vai mudar todo dia. Infelizmente, por um tempo ele vai mudar só para cima. Tanto o número de mortes quanto o número de casos. Nós temos dificuldade para fazer estatística de doença no Brasil, tá? Nós vamos ter uma dificuldade de quantificar isso, mas isso vai se tornar visível na próxima semana. É igual a dengue. Tem uma época que você fala de dengue, parece que ninguém acredita que pode ser verdade. Daí tem uma época que todo mundo não sabe como ninguém agiu para ter tantos casos de dengue. Daí você vai ao quintal da casa que está bagunçado. Existe uma campanha na Europa muito legal que médicos e enfermeiras, que são as principais vítimas da SARS causada pelo corona, que é: eu vou para o hospital para cuidar dos seus, de você e dos seus. Você pode ficar na sua casa para proteger eu e os meus?
20% das mortes na Europa são profissionais de saúde. Uma outra coisa, muitos dos nossos avós foram para a guerra para defender suas famílias, o seu jeito, seu país. Nós precisamos ficar em casa. Nós não precisamos. A guerra que nós vamos travar é contra um vírus e a gente vai ganhar ela se a gente ficar em casa. O que eu tenho que sentir para eu sair de casa, da segurança da minha casa e ir até uma unidade básica de saúde? O que eu realmente tenho que estar sentindo para eu me expor e procurar uma ajuda médica? Para você sair de casa para ir até uma unidade de atendimento, seja ela uma UBS, seja ela uma unidade hospitalar, seja ela uma referência de urgência e emergência, esse paciente ele precisa daquilo que o Dr. Renato estava comentando, de febre persistente, sem nenhum acometimento, vamos supor, ou um desconforto respiratório. Ele precisa ter falta de ar para ir para uma UBS. Ele teve um sintoma que é só uma coriza, né? Ele só sentiu uma febrícula, que é uma 37,5 de febre. Ele não deve ir procurar o serviço de atendimento. Ele não precisa ir porque ele só tem uma tosse com uma febrícula, ele não precisa ir se ele só tem tosse, sem nenhuma outra caracterização de sintoma grave, que é a falta de ar e a febre persistente por 72 horas. Esses vírus respiratórios, como o coronavírus, como H1N1, H1N3, eles existem há algum tempo já. Eles são vírus que vão causar, na maior parte das vezes, uma pneumonia muito importante, ou então uma pneumonite, que é praticamente a mesma coisa, e eles apresentam uma série de sintomas. Cada uma das epidemias de uma forma diferente. O coronavírus, ele tem uma alta transmissão, muito maior que o H1N1, ele fica assintomático, porém, e ele pode dar os seguintes sintomas. Ele pode dar tosse, dor na garganta, diarreia forte, febre e falência respiratória, falta de ar. Lembrando o seguinte, que a última coisa que você deve fazer é procurar um lugar onde tem um monte de gente doente. Aonde tem um monte de gente doente? Hospital. Então, assim, se você tiver febre que não sara, não consegue tratar em casa com dipirona ou paracetamol, se você tiver falta de ar, você deve procurar o hospital. E Andréia, uma coisa que é importante colocar aqui é a questão da automedicação. O que pode e o que vai levar a pessoa a se expor a um risco maior ainda? Então, hoje, o que eles estão recomendando é para que faça o uso de dipirona e paracetamol no caso de febre, que evite, os anti-inflamatórios como ibuprofeno e assim sucessivamente. Por quê? O ibuprofeno, por exemplo, alguns estudos comprovaram que eles fizeram complicações em alguns pacientes. Então, algumas doenças do trato respiratório que a gente geralmente trata com esses medicamentos e com, por exemplo, o corticoide, não poderão ser tratados agora neste momento, porque algumas complicações foram em função dos medicamentos, né, doutor? Agora eu queria puxar um assunto que também é interessante associado ao coronavírus, não só a questão da saúde, mas o impacto que causa no comportamento da sociedade, né? Porque o que nós estamos vendo, como o Dr. Renato falou, que uma das soluções, ou a solução que se encontrou, foi impor para a sociedade, para a população, o isolamento social. Eu queria que até que o Dr. Francisco nos falasse um pouco sobre isso, né? E à medida que as pessoas vão tendo seus direitos tolhidos, vai surgindo alguma rebeldia ou incompreensão? Da parte do Ministério Público, considerando o rol de atribuições do Ministério Público hoje previsto na Constituição, a nossa atuação ela perpassa por todas as questões relacionadas ao coronavírus, desde a questão de velar pelo direito à saúde, né, até as questões relacionadas à ordem pública, segurança pública, exercício das atividades, né, a questão da atuação do poder público em relação a essa doença, no caso da proteção de princípios e vetores que têm que ser observados. Nesse desenho da parte do Ministério Público, a gente tem acompanhado, né, essas medidas de restrição. No caso,
elas se mostram adequadas por conta de uma situação de exceção, então se justifica. Esse é um patrimônio, um bem jurídico, né, que tem ampla proteção na legislação brasileira, que é a saúde. Não só essas questões relacionadas à defesa da ordem pública, mas na parte criminal também. Inclusive, existe um crime no Código Penal que é especificamente descumprir medidas do poder público relacionadas à saúde, visando a propagação de doenças de alto contágio. Nesse estágio, a gente tem visto diversos municípios, estados e até o governo federal aplicando medidas de restrição. Elas são cabíveis, são aplicáveis, o Ministério Público acompanha a regularidade disso, mas que são, acho que está muito claro para todos que é o único caminho hoje a seguir, né? A liberdade, existe uma frase muito comum que diz que a liberdade de cada um vai até onde atinge a liberdade do outro. Quando a gente sobe esse conceito para aquele conceito de contrato social, na qual todos nós abrimos mão de parte da nossa liberdade em prol de um Estado que tem a função de nos proteger, nos proporcionar uma série de situações, essa é a base do Estado brasileiro. Olha, todo mundo aqui abre mão de parte da sua liberdade e a deposita no Estado, que presta determinados serviços. Uns de forma exclusiva, no caso segurança pública, outros de forma participativa com o setor privado, como no caso a saúde, onde existe um setor público e um setor privado. Com isso, fica claro que cumpre ao Estado, nesse momento, fazer valer essas medidas. Se, infelizmente, as pessoas não se conscientizam da necessidade de ir para suas casas, existe não só a questão do direito penal, como eu falei agora, mas o direito administrativo sancionador, que são as medidas aí que o município pode tomar com base no Código de Posturas para concitar essas pessoas a irem para casa. Na verdade, aqui a gente tem efetivamente o Estado atuando para o bem comum. E aí, repito, a liberdade de ir e vir daquele grupo de pessoas que insiste em se reunir ou fazer algum tipo de comemoração ou festa, ele se choca com o interesse da maioria. E aí é o momento, não só do município né, vir com essa normativa, mas aí também a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança, para fazer valer essas restrições, sempre objetivando o bem maior. As pessoas têm que entender isso. O direito de cada um vai até onde o direito do outro vai. Cacá, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi recebido pelos nossos empresários aqui de Paranavaí essas medidas. Durante essa semana foi muito falado, depois da reunião que nós tivemos ontem no gabinete de crise. Como que se comportaram, reagiram os empresários de Paranavaí? Olha, já havia uma expectativa por parte dos empresários da Prefeitura do município de Paranavaí adotar a mesma prática da Prefeitura de Maringá. E a gente se surpreendeu com a receptividade deles. Eles concordaram com a decisão, a maioria deles. Alguns, obviamente, ficaram um pouco revoltados, né? A gente tentou explicar, fazer com que eles compreendessem o momento e o cenário que nós estamos vivendo. Mas eu fiquei surpreendido com a maioria na concordância da adoção dessa medida que realmente é drástica, mas muito necessária. Está estampado em todos os jornais, está estampado em todas as reportagens o quanto outras partes do mundo estão sofrendo com essa situação, né? Então, todas as medidas que estão sendo adotadas pelo poder público é muito, muito bem-vinda, é muito necessário, e eles sabem que não querem sofrer as consequências que a Europa está sofrendo. Então, é duro, é difícil, é um momento de crise, de recessão econômica. Os empresários estão muito preocupados de que maneira vão conseguir atravessar esse momento, mas eles tiveram a sensibilidade de saber que, nesse momento, a vida humana é muito mais importante.
coisa importante colocar em relação a essa a relação do empresário, ele tem uma relação comercial com seus clientes. E muitas vezes isso é um óbice para ele, por exemplo, parar, fechar o seu estabelecimento, até porque o cliente vai questionar, olha, você fechou por quê? E aí entra aquelas questões que o doutor falou muito bem, né, em relação às pessoas que estão menosprezando a questão, chamando de frescura, chamando de histeria, várias teorias conspiratórias, né, que infelizmente estão sendo propagadas, mas quando o Estado age, por exemplo, com o decreto, a questão da relação comercial ela fica em segundo plano. Até porque o empresário, nesse momento, ele se justifica, e com razão, olha, existe um decreto que determinou a paralisação. E por isso que nós paralisamos. Eventualmente, isso pode ser questionado, essa relação comercial por parte do cliente? Sim. Só que o empresário está, de certa forma, respaldado numa questão de ordem pública, numa questão que foi discutida e rediscutida num gabinete de crise, foi editada uma portaria, tá nítido, tá claro a gravidade da situação. Então, vejam, até nisso a importância da atuação estatal. E o empresário tem que ver isso como um resguardo também, porque ele fala, olha, eu estou fazendo o que o poder público me determinou. O cliente, olha, eu não gostei, você me causou prejuízo. O Poder Judiciário está aí para dirimir eventualmente essa lide, mas o argumento do empresário é um argumento substancial e que com certeza vai ser levado em consideração, independente da decisão de uma eventual ação que acontecer nesse desenho. Doutor Francisco, nessa linha de raciocínio, eu queria provocar o doutor Renato. Se nós estamos em Paranavaí, onde não há nenhum caso notificado oficialmente, por enquanto, é importante que a gente diga para quem está nos ouvindo aqui por que são necessárias as medidas que foram tomadas hoje, através do decreto. Bom, Américo, primeiro eu acredito que a síndrome do coronavírus já está em Paranavaí. Testar esse teste ele não é tão importante nesse momento, até porque nós não testamos casos assintomáticos e o que a gente tem visto é que tem uma porcentagem muito grande de pacientes assintomáticos. E tem uma outra quantidade muito grande de pessoas, tá, que vai ter sintomas gripais. E o brasileiro ele não trata gripe indo para o hospital. O brasileiro ele já trata coriza, um pouco de dor no corpo e febre baixa, tá, em casa. Tá? Então eu acredito que nós não somos uma área de exclusão no mundo. Nós temos o coronavírus, ele está circulando, e quanto antes essas medidas forem tomadas, melhor será o desfecho no final. Tá? É extremamente importante. Como eu disse algumas vezes, nós estamos aprendendo a nadar nadando. Nós estamos aprendendo sobre essa doença no curso dela. Ela está pegando o mundo, os dados estão aparecendo, os trabalhos estão aparecendo, está todo o mundo, toda a região do planeta está preocupado e está procurando ajuda, trocar informação com o outro. O que a gente pode falar hoje? A maneira efetiva de combater essa doença é através do isolamento social. Não frequentar, não aglomerar. É extremamente importante para proteger você e seu familiar que você não vá ao hospital ou procurar o serviço de saúde desnecessariamente. Se você tiver uma febre baixa, diarreia, dor no corpo, sintomas que não sejam falta de ar ou febre persistente, alta, mesmo com tratamento com dipirona, paracetamol, não vá ao hospital. Você ir ao hospital, se não for um caso muito grave, você terá alta desse hospital, você vai voltar com uma carga viral gigante para sua casa e colocar sua família em risco. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é os países que estão passando por uma crise semelhante à que a gente deve passar, descobriram. Não vá para o hospital se não for necessário. Nós vamos ter uma epidemia da doença do coronavírus maior do que a de dengue. Tá? Para você ter uma ideia, existe uma relação, tá, que para cada um paciente que o H1N1 mandou para o hospital, o corona chega a mandar 1000. A mesma população, doenças diferentes, o número de pessoas que vai para o hospital é absurdamente diferente.
Então vamos colocar que essa doença chegue e a gente não se isole, que a gente continue indo para o gramado de um ou outro lugar, que frequente praça ou que vá num lugar onde tem aglomeração. Vamos colocar aqui em Paranavaí, a média hoje de paciente hospitalizado é 20%. Vamos colocar aqui, Paranavaí tem 100 mil habitantes, tá? Que 20% desse... Isso é uma conta de papel de pão, é bem simples, esses números vão ser diferentes, mas só para exemplificar, você tem 100 mil habitantes, 20% precisa de hospital. São 20 mil pessoas procurando serviço de saúde. Em Paranavaí nós não temos 200 leitos. Tá? Se você pegar e jogar 20 mil pessoas precisando em 200 leitos, vai virar o caos. Se a gente conseguir transformar isso em 10 vezes 2 mil pessoas por mês, tá? Indo lá, recebendo alguma medicação, alguma atenção, os que podem ter alta ou não, esse caos se controla. Esse é o objetivo, esticar isso para que as pessoas, que a gente consiga, e retornando à questão dos serviços públicos, isso se aplica a tudo. Se aplica ao mercado, se aplica ao gás, se aplica à farmácia, se aplica aos serviços básicos. Quanto menos caos no sistema de saúde, menos caos social. E menos caos social, a tendência, acredito, que a gente entrar em vez de um círculo vicioso, onde o caos dentro da saúde se transfere para a comunidade toda, a gente entra num círculo virtuoso, onde o controle disso traz tranquilidade e as coisas vão se acertando também fora, e isso vai gerando, né, uma sensação de mais segurança, e você consegue controlar melhor esse momento e passar por esse período. Até uma frase que recebemos na internet essa semana, né, viralizou, que diz o seguinte: se parece exagerado, é a hora certa. Se parece a hora certa, já é tarde. Então acho que ela resume bem o que nós estamos passando hoje, né? Porque a curva ela tem duas exponenciais. Ou de você fazer ela no momento com precaução, que vai ser uma curva levemente dentro dos padrões do que nós temos de atendimento, e nós temos a curva exponencial, que é sem, né, os cuidados que nós estamos tomando. Então, esse momento, eu acho precoce, que para algumas pessoas pode ser loucura, porque a gente já escutou a gente falando que a gente está exagerando, que isso é loucura, é o momento correto para a gente tentar fazer isolamento social para que nós não tenhamos esse caos lá dentro da rede hospitalar, que é onde os pacientes complicados vão ficar, dentro da UPA e dos hospitais. O caso para mim parece... Eu fui policial civil e policial militar antes de ser promotor de justiça. E trabalhei em plantão de delegacia há muitos anos. Alguns anos, né? E quando era investigador de polícia. E vez ou outra chegava lá denúncia de resgate de preso. Trabalhei em São Paulo, capital, então muita carceragem, muito preso em delegacia. E vez ou outra chegava a denúncia que ia haver resgate de presos. Então nós ligávamos para a Polícia Militar, a viatura da Polícia Militar vinha, permanecia lá por um período ou patrulhava nas imediações e não acontecia o resgate. E no final do plantão a gente era cobrado, tá vendo? Não teve. A lógica, na verdade, não é essa. Fala, será que não teve porque a viatura estava aqui? Agora você não pode colocar isso que foi desnecessário o acionamento porque não teve a tentativa de resgate. É óbvio que nenhum criminoso em sã consciência vai tentar fazer um resgate de preso em viaturas da Polícia Militar na frente da delegacia. Eu acho que, trazendo para a nossa realidade agora, né, eu não duvido que pessoas daqui, né, ainda que a situação seja realmente traumática e a gente passe por tudo isso, mas sempre a gente nunca pode imaginar o quão poderia ser pior se não houvesse essas medidas. A gente nunca vai conseguir imaginar. Ainda assim, o poder público, e aí incluo o Ministério Público, né, por conta da atuação que vem tendo em relação ao Paranavaí, ainda podemos ser chamados daqui a meses de exagerados, até porque nós nunca... É difícil a gente saber o fundo do poço. Porque parece que o brasileiro ele precisa ver o problema materializado na sua frente, né? E já foi falado aqui, tem muitas pessoas com a saúde em dia que acabam desenvolvendo o vírus de uma forma assintomática e acabam sendo os agentes silenciosos, né?
Então parece que o brasileiro ele precisa ver o problema materializado na frente dele para levar a sério. Acho que o Kaká queria complementar. Uma outra situação, assim, se a pessoa teve um contato com alguém que foi positivado, quanto tempo pode demorar para manifestar os sintomas do corona? Há quanto tempo ela vai poder ficar alojada esse vírus e ela pode transmitir? Até 14 dias, o que os estudos estão mostrando pra gente, né, doutor? Eles fizeram uma média porque a maioria tinha dado 12,5. Então, eles fizeram uma média de 14 dias porque alguns iam até 16. Então, eles fizeram uma média e deixaram que até 14 dias esse paciente precisava ficar em quarentena. Alguns pacientes, isso é muito peculiar, porque alguns pacientes, eles começam a apresentar sintomas após 3 dias, outros após 5. Então, a gente não consegue mensurar o que realmente é real, porque cada paciente tem uma particularidade. Tudo se resume no isolamento social. Exato. Tudo se resume, não só do infectado, do suspeito ou de quem, a princípio, é sadio, o que também não se pode afirmar, porque pode ser um assintomático. A questão toda se resume no isolamento social e na busca, né, de quem, com esses sintomas aí desse ramo mais grave, procurar o serviço de saúde. Eu acho que, resumindo, né, a questão é o isolamento social. Até para fazer compreender a decisão do poder público, né, de fazer esse isolamento social, as empresas todas compreenderem esses 14 dias. É necessário mais, para falar a verdade. O decreto parece que é 15 dias, né? 15 dias, e talvez seja necessário mais para que a gente tenha um controle efetivo. Sim, e os números vão dizer isso, né? Os números que a gente... Né? E outra coisa, uma coisa que tem que ser bem colocada, eu acho isso bem importante, estávamos na reunião do gabinete de crise, né? Até contrariando as normas, né, relacionadas ao coronavírus, mas 30 pessoas haviam ali naquela reunião, e dessas 30 pessoas, representantes de todos os segmentos, religiosos, Ministério Público, servidores públicos, médicos, secretários, polícias. Então, assim, e eu me lembro muito bem que não houve nenhum questionamento, com exceção dessa fala da SIAP, até em proteção dos seus associados. No mais, houve um consenso. Importante a população entender, todas as autoridades de Paranavaí estão se reunindo a cada 48 horas para discutir o caso. Cada um dentro da sua atribuição, cada um dentro da sua competência, cada um dentro do seu rol de poderes, mas nós estamos discutindo isso a cada 48 horas. O que tem que fazer, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. E para isso a gente precisa da colaboração das pessoas, que fiquem em casa, para que a gente consiga enfrentar esse problema da melhor forma possível. Considerações finais? Eu queria fazer 2. Primeiro é que no futuro vão escutar esse áudio e ver que as coisas mudaram muito. Porque, como eu já disse, as coisas vão mudar, elas vão acontecer e nós vamos aprender como essa doença evolui durante a evolução dela. Então, isso é muito importante. A segunda coisa que sempre me incomodou, desde a dengue, a necessidade que a população tem do teste. Ah, doutor, não fizeram o teste. Ah, não sei o que é o teste. Eu falo assim, qual a importância do teste em uma doença que não tem tratamento específico para ela? A dengue. Não vamos falar do coronavírus. Eu não tenho remédio para dengue. Eu trato sintomas. Eu trato a febre, eu trato a dor, eu trato o que der. Tá? Eu trato a coceira na pele, mas eu não trato a dengue. Então, o exame ele é meramente estatístico. Mas muitas vezes eu vejo o paciente que recebeu o tratamento, que está sem dor, que melhorou a febre, que foi encaminhado para casa, e o único descontentamento dele é: eu não fizeram o meu teste. Ou então, de uma maneira errônea que a cultura levou, minhas plaquetas estão baixas. Como se a plaqueta baixa fosse o que fosse determinar ele viver ou não, e não é. Tá? Lógico que ninguém quer estar com plaqueta baixa, ninguém quer estar com dengue. O que isso vai levar é outra coisa. No coronavírus nós não vamos ter uma situação melhor do que na dengue.
também é uma doença sem tratamento. Não existe remédio para o coronavírus, nenhum remédio testado está liberado para uso em humano. Alguns que foram testados não apresentaram bom desempenho em humanos. Nós estamos tentando aprender o que dá para tratar essa infecção. Até hoje, oxigênio terapia e ventilação mecânica é o único tratamento para os sintomas da pneumonia por coronavírus. Então, nós temos uma doença que não temos tratamento específico, que não temos vacina, tá? E o pessoal fica preocupado com o teste. De vez se preocupar de ficar em casa, de não transmitir, de não ir no hospital desnecessariamente para colocar sua família em risco, ficam preocupados com o teste. Tem uma má notícia para essas pessoas. Os testes são extremamente limitados no mundo todo. Países de primeiro mundo, como Espanha, Itália, tá? Portugal, estão testando só os pacientes graves que precisam ficar no hospital. Quando você ganhar um teste, provavelmente vai ser tarde. Você já está naqueles 20% que pode evoluir para 5% muito grave, que pode evoluir para 5% de morte. Então, assim, não se preocupem com o teste. Não saiam de casa porque, eu estou com coriza, eu vou no postinho fazer um teste. Não é importante para a sua saúde, não é importante para o seu tratamento agora ou durante a vigência do surto, o teste. Tá? Existem trabalhos que falam que a própria tomografia pulmonar dos pacientes graves é mais específica para o corona do que o próprio teste. E às vezes, o teste demora quanto tempo, André, agora? Demora 72 horas após o recebimento no LACEN. Então, você vai ter um teste aí de no mínimo 72 horas, tá? Com uma doença que às vezes tem uma evolução de 12 horas, entre estar dispneico no hospital e ir por tubo. Então, às vezes, você vai precisar de ventilação mecânica muito antes. A população devia se preocupar se o poder público começasse a cobrar o teste para agir. E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, nós vamos agir independente do teste. Então, população, não deu positivo ainda. Faltam testes. Tá? O número de testes é limitado, o jeito de enviar esse teste e receber o resultado é muito demorado para uma doença que dobra a cada 2 dias, 72 horas, 3 dias é o tempo para mudar muita coisa numa cidade. Quando você der lá que tem o primeiro caso, você já está com 20, 30 casos. O crescimento dessa síndrome é muito rápido, tá? É muito, muito rápido. O que dá para fazer? Ficar em casa, não aglomerar, não procurar o serviço público de saúde, nenhum serviço de saúde, a não ser que você apresente falta de ar. Mesmo porque, se a gente for se basear em estatísticas, o município de Paranavaí, que tem 89 mil habitantes e tem 13.570 idosos, se a gente for fazer pela estatística de letalidade, de complicações, nós teremos mais de 2.017 mortes. Se nós fôssemos seguir a estatística do que pelo índice de mortalidade, que é o de letalidade. Então reitera-se a importância de ficar em casa. Agora o que há para se fazer é isso. A gente já está recebendo, dentro do gabinete de crise, diversos questionamentos de vários setores por conta do decreto. Tal tipo de estabelecimento, abre, não abre. Vamos tentar dirimir isso da melhor forma possível, mas a gente pede encarecidamente de todos um esforço adicional no sentido de a gente conseguir colocar o máximo de pessoas em casa pelo máximo de tempo possível para que a gente consiga, de alguma forma, enfrentar esse problema. Da parte do Ministério Público, reiterar o compromisso do Ministério Público com a comunidade de Paranavaí, de toda a nossa comarca. O Ministério Público, apesar de ter parado os atendimentos presenciais, nós temos um sistema lá de atendimento em horário comercial, temos os telefones, temos os e-mails. Então, havendo a necessidade em qualquer área, não só na área da saúde, mas infância e juventude, crime, proteção ao patrimônio público, habitação e urbanismo, entrem em contato com o Ministério Público, compareçam lá na nossa sede nova na frente do Fórum, que é a Avenida Paraná 1551. Lá nós temos lá um sistema lá para poder atender via telefone e, se for necessário, fazemos o atendimento presencial também, com as cautelas necessárias, mas todos os promotores estão à disposição, estão todos aí ligados diretamente nesse problema, e
o Ministério Público vai dar a sua contribuição, não vai se furtar nesse momento tão complicado da nossa comarca. Situações difíceis exigem medidas extremas. A gente pede a compreensão dos empresários, investidores, para que nesse momento colaborem com as autoridades públicas para que a gente possa sair da melhor maneira possível desse momento, incentivando, estimulando para que agora os seus colaboradores façam um home office e aproveitem para aperfeiçoar os seus colaboradores. É o momento ideal para estimular os colaboradores a fazerem cursos online e EAD e voltar para a economia, que a gente espera o quão breve isso ocorra, eles possam voltar melhor e mais preparados para enfrentar o mercado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A mensagem está bem clara. A questão agora é de isolamento social. Fique em casa e continue acompanhando os nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau!